Olá, queridos amigos que acompanham as atividades da Messe de Amor pela nossa página no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Eu me chamo Maurício Campos, sou o diretor doutrinário responsável pelas palestras da Messe de Amor e com imensa alegria recebemos a incumbência de coordenarmos o ciclo de palestras comemorativas aos 43 anos da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. Para esta primeira palestra, nós trazemos a convidada e companheira de trabalho, Ângela Pauli, que é natural da cidade de Cacequi, no Rio Grande do Sul. Profissionalmente, é médica veterinária. Como estudiosa do Espiritismo, já contribui com a Messe de Amor há muito com suas palestras. Fiquem agora com a palestra de Ângela Pauli. Olá, o meu nome é Ângela, eu sou trabalhadora da Messe de Amor e vocês talvez já tenham me visto em alguma palestra aqui. Hoje a minha função, digamos assim, que me foi passado, é falar um pouquinho da Messe durante esses anos todos de formação. Então, vou tentar passar para vocês como que foi a fundação da casa, os trabalhadores, os trabalhos que nós temos até agora lá, para que vocês saibam um pouquinho mais do que nós fazemos, tá bom? Então, assim, a Messe de Amor foi fundada no dia 20 de maio de 1979. Na época, existiam, como sempre, né, quando há uma fundação de uma instituição desse tipo, existiam algumas pessoas que tinham a vontade de formar uma instituição assistencial, né, espírita cristã. No caso, essas pessoas se reuniam nessa data, e eu vou ler o nome deles, que é para não ter certeza que eu não vou errar o nome de nenhum e nem esquecer de ninguém. Então, participaram da reunião de formação, de fundação da Messe de Amor. O seu Sérgio Aguilim Batista, o seu Noival de Quadros, o seu Eduardo Prochowski, o seu Isaac Senger e o seu Reinaldo Jarenchuk. Esses senhores, juntamente com seu Augusto e sua esposa, participaram ativamente da fundação e dos trabalhos da Messe. Tá? Começaram, foram as pessoas que, digamos assim, deram o pontapé inicial. O nome Messe de Amor foi sugerido por um dos presentes na reunião, e como é o nome do primeiro livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo Divaldo, todo mundo aceitou muito bem o nome da Messe de Amor. E aonde é que fica, né? Para quem não conhece, onde que fica a Messe de Amor? Então, o nome da rua é Fernandes Vieira, o número 231, Vila Ilgenberger. O que aconteceu? Ali existia um terreno que, com o tempo e com a ajuda de algumas pessoas, esse terreno foi comprado pela associação. E começaram a construir ali. Foi bem lento, foi uma história bem lenta. Mas hoje existe ali a rua que chama Fernandes Vieira e é ao lado da unidade de saúde Félix Viana. A ideia de quando eles formaram ali era eles assistirem, fazerem trabalhos para as duas vilas que existiam ali, que era a Vila Cristina e a Vila Pompeu. A Vila Pompeu hoje se chama Vila Ilgenberg, e a Vila Cristina continua se chamando Vila Cristina, tá? Então, como aquela comunidade ali era uma comunidade bastante carente, eles queriam assistir aquelas pessoas dali. Então, como é que eles fizeram?
Logo que a primeira edificação foi concluída, que eles conseguiram fazer a primeira edificação ali, que era uma casinha, como eles dizem, de tábua ainda, não era de material e não tinha luz ainda também. Então eles iam lá, faziam a sopa e distribuíam a sopa para as pessoas da comunidade que iam lá buscar. Então eles colocavam em baldinhos, entregavam essa sopa e as pessoas levavam para consumir nas suas casas. Juntamente com a distribuição da sopa, começou o trabalho de evangelização. O trabalho de evangelização era feito pela senhora Lorena, e ela não usava a casinha de madeira, ela usava a sombra de uma árvore que existia ali no local, que ela usava como sala de aula. Então, essa senhora com o nome Lorena e o seu Schmidt, que na época ajudava sempre e bastante na questão da sopa e estava sempre fazendo pequenos reparos ali, foram as pessoas que começaram a trabalhar, claro, sempre com a ajuda de outros voluntários, né? Que até hoje a casa se mantém por conta dos voluntários que trabalham ali, né? Porque ninguém recebe salário para trabalhar ali. Então, era a sopa e a evangelização. O trabalho espírita, o estudo do espiritismo, era realizado num outro centro, que era a Luz do Mestre. Tá? Então, durante bastante tempo, ficou o trabalho de estudo do espiritismo, o trabalho de estudo do evangelho nesse outro centro. E a inauguração oficial da casa foi com seu Guaraci Paraná Vieira, que ele fez uma palestra, tornando os trabalhos rotineiros, as palestras acabaram se tornando rotina da messe, e se manteve sempre, foi sempre um dos pontos fortes da messe, junto com a sopa, que sempre foi distribuída, junto com o trabalho de evangelização de crianças e adolescentes. As palestras sempre foram um forte da instituição. Vieram várias pessoas importantes a pedido da messe, a convite da messe, a Ponta Grossa fazer algumas palestras. Então, veio o Carlos Bacelli, em 1994. O Carlos Bacelli é um grande orador e é um grande escritor espírita também. Ele tem mais de 200 livros publicados. O Ney Lobo, que veio em 96 e esteve em Ponta Grossa quando a messe promoveu o encontro com as casas espíritas, tá? E esse senhor, o senhor Ney Lobo, também foi presidente e diretor da Faculdade Espírita do Paraná. Veio também a convite da messe um outro orador e escritor espírita chamado Richard Simonetti, que ele veio 2 vezes, ele veio em 2007 e em 2010, tá? Também um grande palestrante e grande escritor. A convite da messe veio também o Divaldo Pereira Franco, que o Divaldo Pereira Franco veio em 82 conhecer a messe. E assim, quando o Divaldo veio conhecer a messe, tem uma história que o seu Sérgio conta, que quando o Divaldo veio conhecer a messe, ainda era a casa, essa de madeira. Então o Divaldo veio e estava ali conversando com o seu Sérgio, e disse: Sérgio, eu vejo aqui muitas crianças brincando no terreno aqui do lado. E o tempo foi passando, foram sendo construídas coisas ali em torno e tal, e o seu Sérgio sempre ficou com a sensação que o terreno que o Divaldo havia falado era o terreno de cima, da esquina. Quando foi construído o centro de saúde ali, o Félix Viana,
O seu Sérgio pensou, ué, mas o que aconteceu? Porque o Divaldo dizia que as crianças brincavam ali, brincavam no terreno ao lado, né? Só que com o passar do tempo, foi comprado o terreno abaixo da Messe. A associação, a Messe de Amor, comprou o terreno abaixo. E hoje, se vocês chegarem lá num dia que tenha qualquer tipo de trabalho na Messe, vocês vão ver sempre muitas crianças brincando naquele terreno. Então, assim, o seu Sérgio diz hoje que ele se enganou de lado, né? Porque ele estava de frente pro Divaldo e o Divaldo falou num sentido e o seu Sérgio entendeu o outro. Mas é muito bonito realmente a gente ver quando a gente chega ali naquele terreno baldio, as crianças brincando ali, porque elas vêm para evangelização, vêm pegar sopa, vêm para várias funções ali. E quando eles não estão realizando a função que eles foram, eles estão brincando naquele terreno. E é muito legal. A Messi ainda teve também participação em programas de TV, como a TVM, com o programa Pingo nos Is, e o jornal Integração, que publicou a história da Messi, como ela tinha sido fundada, todas essas coisas. Além dessas pessoas que eu já comentei e coloquei, existem outras pessoas também que é importante destacar na história da Messi. O seu Gilson Rosso, o seu Trajano Lopes, o seu Nedes, o seu Teófilo Schmidt, que eu já comentei que ele estava sempre no sábado de manhã lá na Messi, sempre trabalhando, o seu Luiz Chimandeiro, a dona Noêmia de Quadros, que inclusive tem um programa agora, que são de palestras também, que se chama Noêmia de Quadros. O seu Noival de Quadros, que hoje mora em Curitiba, mas ainda participa das atividades da MES. E essas pessoas, todas que foram citadas, junto com mais outras que não referi aqui, tiveram uma importância fundamental na fundação e na construção da estrutura física e dos trabalhos da MES. E não tem como falar de pessoas que foram importantes para a Messi sem tocar no nome do seu Sérgio, que ele foi o seu Sérgio Eglin Batista, né? Sendo importantíssimo na fundação da instituição, na construção da área física, que até hoje, né, essa área física nos serve de abrigo para os trabalhos, e também nos trabalhos em si, nas atividades espíritas e assistenciais que a Messi tem. O seu Sérgio trabalhou durante muitos anos, foi durante 43 anos, durante esses 43 anos, né, da Messi, ele foi, durante 23 anos, ele foi presidente, por 11 mandatos, no caso, né? Ele foi 3 anos vice-presidente e foi 4 anos diretor administrativo. Essa participação dele demonstra efetivamente os trabalhos e a manutenção das atividades da Messi, muito foi por conta do trabalho do seu Sérgio. Agora, durante a pandemia mesmo, o seu Sérgio era presidente e o seu Sérgio estava lá todos os sábados, com pandemia ou sem pandemia. Quando tinha que entregar cestas, tinha que entregar algumas coisas, o seu Sérgio estava lá, marcava o horário com as pessoas e entrava em contato com eles. E ele foi o responsável por trazer Ponta Grossa essas pessoas que eu já citei anteriormente, o Ney Lobo, o Carlos Bacelli, o Richard Simonetti e o Divaldo mesmo, né, que ele diz assim, que tanto ele mandou cartas e entrou em contato com o Divaldo, que o Divaldo veio, inclusive nas pastas lá dos arquivos da Messi, existem vários cartões postais que ele trocava com o Divaldo, né? Então, assim, muito legal e muita dedicação do seu Sérgio durante esses anos todos.
A instituição, né, sobrevive de doação e de trabalhos voluntários. Durante a pandemia, eu já disse que o seu Sérgio estava lá nos sábados de manhã distribuindo, como sempre, cestas básicas e alimentos para algumas pessoas, só que não estava sendo distribuída, sendo feita a sopa, porque quando parou o trabalho da pandemia, a sopa era realizada no sábado, era feita a sopa, as pessoas entravam, tem um refeitório grande lá, comiam tranquilamente, saíam, vinham outras pessoas e tal. Se sobrasse sopa, as pessoas levavam os baldinhos para casa com um pouco de alimento, um pouco de sopa. Quando começou a pandemia, a sopa parou total, né? Porque não tinha como fazer isso. E aí a sopa só retornou em 31 de julho do ano passado. Aí ela retornou como era no começo da messe. Se fazia a sopa, se coleta o baldinho das pessoas que estão ali aguardando, se coloca, distribui a sopa em todos aqueles baldinhos que estão ali até determinado horário e se entrega novamente o baldinho para as pessoas. Cada um tem o seu baldinho, não existe troca de baldinhos, é colocado o nome da pessoa no baldinho, porque sempre se tem o cuidado com relação à higiene, à contaminação, todas essas coisas, tudo é muito, existe um cuidado muito grande. Está sendo discutida a volta da sopa para alimentação presencial, mas por enquanto ainda está sendo distribuída assim. Durante o ano passado foram distribuídas 375 cestas básicas. Tem alguns grupos que eles já são fixos, entregam determinado número de cesta todos os meses. Existem grupos que entregam determinado número de alimentos. E quando acaba sendo pouco ou surgindo algumas pessoas que precisam, que não estavam naquela contagem inicial, sempre é feito um rateio pelo pessoal da instituição que consegue, os voluntários que conseguem contribuir e se arrecada mais alimentos. Tá? Durante a pandemia, além da distribuição das cestas, foram distribuídas roupas, enxovais para os recém-nascidos, que é um trabalho que era feito quando começou pela mãe da Norma, que está lá ainda, né? E continuou sendo distribuído para as gestantes. Foi distribuído cobertores, panetones no Natal, kits de higiene, foram feitos vários kits de higiene por quanto, inclusive da pandemia, que existia uma preocupação muito grande com relação a isso. E no Dia das Crianças foi distribuído doces e brinquedos, e no Natal também foi distribuído doces e brinquedos. Um total de 250 crianças assistidas no Natal, e em média uma quantidade dessas também no Dia da Criança. No Natal ainda se faz a distribuição de... normalmente se faz, né? Foi feito ano passado ainda, cachorro quente, nega maluca. O ano passado foi distribuído refrigerante também. E a reunião mediúnica? A reunião mediúnica, ela normalmente é nas segundas-feiras, 8 horas da noite. Era o que acontecia antes da pandemia. A partir do momento em que se parou as atividades na pandemia, nós, o grupo da segunda-feira, das reuniões mediúnicas, optamos por manter a reunião na segunda-feira e simplesmente nós fizemos uma reunião virtual. Não existia mais a parte mediúnica, porque com certeza não tem como fazer reunião mediúnica online, né? Então a gente continuou, nós nos encontrávamos online, fazíamos a leitura do Evangelho e fazíamos a leitura também do livro No Rumo do Mundo da Regeneração.
porque nós achávamos que nós deveríamos manter o contato e também era uma forma de nos mantermos unidos e a espiritualidade precisava também que esse trabalho fosse mantido. As palestras também foram mantidas, porém elas foram mantidas de forma como está sendo ainda assim, né? A gente grava, manda para um colega lá da MESSE, ele faz o trabalho final, edita e tal, e coloca em determinados horários lá na página da MESSE, a página no Face e no Instagram, tá? Então, e no YouTube também. A gente tem uma página lá que ficam essas palestras disponíveis para quando alguém quiser assistir, tá? E por enquanto ela vai continuar neste formato, talvez essas mesmas palestras que foram gravadas durante o tempo da pandemia, elas sejam passadas lá para o pessoal que frequenta a MESSE, porque tem muitas pessoas que frequentam lá que não assistiram a essas palestras e seria interessante que elas assistissem, mas existe também a vontade de que essas palestras, algumas pelo menos, continuem sendo gravadas e sendo usado essas páginas que a MESSE tem. A evangelização durante o período da pandemia, ela foi feita como as escolas faziam. O material era impresso, levado lá na MESSE, as mães iam lá, recolhiam esse material, pegavam o material, levavam para suas casas, passavam para as crianças faziam e era devolvido na MESSE. Em caso de uma dúvida, alguma coisa, havia como se tirar dúvidas, né? Mas agora a evangelização já está funcionando normalmente, todas as turmas, as professoras continuam indo lá e fazendo o trabalho no sábado pela manhã. É um trabalho muito bonito, muito gratificante, as crianças fazem coisas muito bonitas e é gratificante a gente ver as crianças. Hoje a gente vê adultos lá dentro, a gente tem pessoas que eram crianças e que se formaram, digamos, caráter e boa parte da educação ali dentro da MESSE. Então isso é um trabalho muito gratificante. O clube de mães, que contempla a parte do enxovalzinho dos nenês, tem uma professora que dá a parte também de crochê e faz algumas outras atividades ali, e tem o grupo no sábado também, que é um grupo de costura, de patchwork, que tem bastante diversidade, todos os grupos têm bastante diversidade, que é para poder pegar todas as pessoas que tem ali que participam. O de crochê já voltou, do enxovalzinho das mamães, a gente tá já quase recomeçando também, e do sábado também em breve já estará de volta. As atividades da MESSE o ano passado se encerraram dia 18 de dezembro, que foi com o Natal das Crianças, que sempre é realizado. Tem o Papai Noel, entrega os presentinhos para eles. O ano passado, ainda com muito cuidado, poucas pessoas na sala, o Papai Noel foi entregando os presentinhos, o lanche também foi entregue para eles levarem para casa. E como eu disse, teve doces, teve um brinquedo, teve o Papai Noel, né? E o lanche. Tá? Então é muito gratificante, porque a gente vê às vezes que aquelas crianças, aquele brinquedo que elas ganham ali é o único brinquedo que elas vão ter no Natal, sabe? Então é muito bom a gente poder fazer parte disso. E dia 18 de dezembro, ainda à tarde, teve uma live com o senhor Evandro Oliva, que trouxe alegria e suavidade ao final do ano na MESSE, tá? Então, assim, hoje a MESSE atende 150 famílias
Na verdade, nós acreditamos que existe mais pessoas ali que estão sendo atendidas porque a gente tem visto esse aumento da solicitação de alimentos. Porque quando a pandemia começou, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, né? As pessoas que trabalhavam por dia, pessoas que faziam alguns tipos de trabalho, acabaram ficando sem ter. Então, hoje, a gente acredita que existem mais pessoas que estão sendo atendidas, mais famílias do que essas 150, tá? Existe também, que foi desenvolvido pela Messi durante um bom tempo, o trabalho de aulas de violão e de informática, que também foi seu Sérgio Batista, que começou com as aulas de violão, porque, como ele diz, ele queria aprender a tocar e ele sabia tocar e ele ia lá com as crianças das aulas de violão, a aula de informática. Hoje nós temos alguns computadores lá, mas eles ainda já são computadores mais antigos e a gente precisaria do acesso à informática para passar isso para os alunos, então acredito que ainda demore um pouquinho o retorno, porque esses computadores vão ter que passar por manutenção, essas coisas todas que a gente sabe que demanda um pouco mais de dinheiro, e no momento a nossa prioridade é alimentar o espírito e o corpo dessas pessoas. Então a gente está fazendo as partes da evangelização, que eu disse que já começou também, e distribuindo o alimento. A reunião mediúnica voltou também no final do ano passado, com todo cuidado também. São poucas pessoas que participam. O ano passado ainda, quem tinha problemas de saúde ou eram idosos não retornaram, fomos retornando aos poucos, e agora já estamos, digamos, com uma certa normalidade. O que a gente pede em todos os setores sempre, esses cuidados que a gente vê aí todo dia na televisão. O uso de máscara ainda está sendo feito lá na MESSE, e a gente sempre que faz reuniões, o passe retornou também no sábado de manhã, e o passe também, são poucas pessoas na sala, mudamos a sala que era do passe, colocamos na sala maior, em função do distanciamento, né? Então, todos esses cuidados ainda são muito realizados lá. O que nós temos ainda, né? Nós temos ainda a nossa biblioteca, que chama Biblioteca Joana de Ângeles. Essa biblioteca, os livros estão lá disponíveis para todas as pessoas que têm, de alguma forma, interesse em ter um conhecimento maior, de ler um livro espírita, de conhecer um pouquinho mais do espiritismo. Nós temos lá essa biblioteca, tá? Lembrando que é uma casa espírita, porém todas as pessoas que chegam lá são acolhidas e bem-vindas. Ninguém precisa praticar o espiritismo para ser acolhido pela casa. A gente, eu falo a gente porque eu estou participando também da casa, então é com muito orgulho que eu falo da casa hoje, porque a gente tem a oportunidade de servir. Isso é muito bom, é muito bonito. Então, assim, a pessoa que chega lá, ela não precisa ser espírita para ter uma cesta básica, para ganhar um prato de sopa. Não é perguntado nada com relação a isso, sabe? Então, assim, a gente tem muitos assistidos que são evangélicos, que são católicos, e para casa, para a instituição em si, não faz diferença nenhuma. Então, esse ano a gente quer implantar ainda o atendimento fraterno, porque a gente viu que
durante a pandemia, as pessoas também ficaram com muitos problemas e eu acredito que o atendimento fraterno é uma forma da gente manter as pessoas com espiritualmente melhor, tá? E claro, como a gente está falando agora um pouquinho aqui do espiritismo, né? Não podia deixar de agradecer a ajuda dos mentores da nossa casa, pois nós temos a certeza de que o trabalho da Messe é conduzido e amparado pela espiritualidade, contando sempre com a ajuda dos espíritos e dos mentores nossos da casa, que são Bezerra de Menezes, Meimei e Eurípides Barçanufo, tá? E assim, uma coisa importante para deixar claro é isso que eu acabei de dizer para vocês. A nossa casa, ela atende a todas as pessoas. Quem quiser conhecer a casa, quem quiser precisar, a casa está sempre aberta, tá? Porque como diz o nosso querido Sérgio Elim Batista, né, que deixou mais uma das suas presidências agora em dezembro, e agora nós contamos na presidência com o seu Jair, ele diz assim, que se você quer ajudar, não se pode julgar e não se pode ver os erros das outras pessoas. A gente está ali para servir, até porque nós temos muito que melhorar, nós temos muito ainda para passar e evoluir ainda para poder falar dos erros dos outros, porque nós ainda erramos muito, né? Então, assim, se vocês não conhecem a Messe, se vocês não conhecem o local, estão sendo convidados a nos conhecer e participar desse lindo trabalho que começou em 1979 e está agora, dia 20 de maio, fazendo 43 anos. Então, nós só temos a agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por ter nos colocado essa casa para que nós possamos servir ao próximo e agradecermos para que ela tenha se mantido durante todos esses anos e agradecer as pessoas que começaram esse trabalho e que não desistiram, porque hoje nós temos com certeza uma casa maravilhosa.